Helena sempre soubera que seu casamento com Lorenzo era marcado pela distância e indiferença. Ele, um homem frio e autoritário, a desprezava, mantendo-se distante e fechado. Mas tudo muda em uma manhã, quando, após ver um amigo de infância demonstrar interesse por ela, Lorenzo a confronta na cozinha. Com os olhos ardendo de possessão, ele se aproxima e, com um tom grave, cheio de desejo reprimido, diz: "Você é minha mulher." O que parecia ser uma vida de indiferença, agora se torna uma luta silenciosa, onde o desejo e a paixão começam a se entrelaçar com o mistério de um amor proibido. Conheça o nosso curso e seja uma mulher sábia, cheia de autoestima e pronta para viver o mais lindo amor desse mundo. O curso tem ajudado inúmeras mulheres de todo o Brasil. O link está fixado na descrição. Se prepare, a história de hoje já irá começar. Ele era distante e bruto como um inverno eterno. O sol não existia para ele, mas ela era a única, capaz de tocar o intocável. A cozinha da fazenda era grande demais para o silêncio que morava ali. O som da chaleira apitando era o único sinal de vida naquela manhã cinzenta. Helena mexia no chá como quem misturava pensamentos partidos. E naquele instante, ele entrou. Lorenzo. O homem que carregava nos ombros o peso de 1000 tempestades. Alto, ombros largos, mandíbula firme como pedra. Ele não sorria, não elogiava, e nunca, jamais, a olhava como uma mulher. "O café não está na mesa, mulher." Sua voz cortou o ar como uma lâmina fria. Helena ergueu o olhar com calma. Não havia medo em seus olhos castanhos, apenas fogo. O tipo de fogo que homens, como ele, evitavam por saberem que podiam se queimar. "Você tem mãos, não tem?" respondeu ela com firmeza. Um silêncio tenso preencheu o cômodo. Ele franziu o senho, descrente. Ninguém o desafiava, ninguém o enfrentava. Mas ela fazia isso desde o primeiro dia que pisou naquela casa. "Não se esqueça do seu lugar, mulher." Ele rosnou, se aproximando como uma fera ameaçada. Helena não recuou. Pelo contrário, cruzou os braços e o encarou de frente. "E qual é o meu lugar, Lorenzo? Atrás de você, te servindo como uma sombra? Ou do seu lado, como uma mulher que tem nome, coragem e voz?" Os olhos dele tremeram. Por um segundo, apenas um segundo, a máscara de pedra se rachou. Mas logo ele desviou o olhar, caminhando até a porta com passos duros. "Você é minha esposa, mas isso não te dá direito a me afrontar." Helena sentiu a dor fincar no peito, mas não recuou. Eles estavam casados havia 6 meses, um casamento arranjado por conveniência entre famílias. E desde o primeiro dia, ele a tratava como um contrato, um nome no papel, um corpo invisível. Mas ela não era invisível, e ele sabia disso. "Um dia, Lorenzo, você vai perceber o que perdeu enquanto me ignorava, e vai ser tarde demais." Ele parou na porta. Não se virou, mas seus ombros enrijeceram. Por dentro, algo nele estremecia, mas Lorenzo não sabia lidar com emoções. Ainda não. Helena voltou a mexer o chá. Fingiu normalidade, mas seus olhos ardiam com lágrimas contidas. Do lado de fora, no jardim, um par de olhos observava a cena de longe. Olhos azuis como o céu após a tempestade. O amigo de infância de Lorenzo havia chegado. E com ele, o inesperado começaria a ser escrito. Lorenzo o cumprimentou e o convidou para entrar. Ele ficou hipnotizado com a beleza de Helena. Ele não conseguia tirar os olhos dela. Miguel passaria alguns dias na casa de Lorenzo. Lorenzo dedicava a sua atenção totalmente ao amigo e fazia com que Helena o servisse como se ela fosse a empregada da casa. Ele se desabafava com Miguel e dizia que somente casou com Helena devido a interesses familiares. Miguel se sentia compadecido por ver Helena viver com um homem que não a merecia. Até que ele resolveu se oferecer para ajudá-la nas tarefas de casa com a justificativa que não poderia ser mais um trabalho para ela. O sol da tarde desenhava sombras suaves sobre o chão da varanda. Helena lia um livro,
com os pés descalços sobre a madeira quente. O vestido leve balançava com o vento, e os cabelos soltos dançavam como se quisessem provocar o ar. Ela parecia livre. Lorenzo a observava do alto da escada, escondido. Os dedos cerrados no corrimão denunciavam a tensão em seu corpo. Não era apenas irritação, era algo mais perigoso, algo que ele não sabia nomear. Desde o dia em que Miguel, seu velho amigo de infância, chegara para passar uns dias na fazenda, algo dentro dele havia mudado. Ou talvez, algo estivesse despertando. Miguel e Helena se davam bem demais, riam, conversavam. E pior, ele a olhava como um homem olha para uma mulher, com admiração, com interesse, com desejo. Está tudo bem, Lorenzo? A voz de Miguel soou às suas costas. Ele se virou rápido, como se tivesse sido flagrado em pecado. Miguel sorriu com leveza. Não sabia que você observava sua esposa. Assim, o tom era amistoso, mas havia uma ponta de provocação ali. Lorenzo cerrou a mandíbula. Ela é só teimosa. Me tira do sério. Mentira mal contada. E isso é ruim? Ou é o que faz ela ser interessante? A frase ecoou como um soco no estômago. Lorenzo não respondeu. Apenas virou-se e desceu as escadas, os passos pesados batendo forte na madeira. Quando passou por Helena, sentiu o cheiro dela, doce, suave, inebriante. Ela o ignorou, dolorosamente bonita em sua indiferença. À noite, o jantar foi mais silencioso que o normal. Miguel contava histórias de quando eles eram adolescentes. Helena sorria, genuinamente interessada. E Lorenzo não conseguia engolir a comida. Ele sempre foi o mais briguento da escola, disse Miguel, olhando para Lorenzo com um brilho nostálgico. Mas também era o mais leal. E agora? Helena perguntou, encarando Lorenzo diretamente. Ainda é leal? A pergunta tinha veneno e dor. E Lorenzo sentiu. Por dentro, seu peito doía como se uma rachadura começasse a se abrir. Não soube o que responder. Apenas levantou-se e saiu da mesa. Mais tarde, sozinho no quarto, ouviu risos vindos da cozinha. Helena e Miguel. Ele não sabia o que doía mais. O fato de não ser aquele que a fazia rir, ou o fato de querer ser. Naquela madrugada, desceu até a sala. Precisava de ar, de silêncio, de espaço. Mas quando abriu a porta, parou. Helena estava lá. Diante da lareira, de costas, com uma manta, sobre os ombros. Sozinha, ela se virou devagar, o olhar carregando uma paz inquietante. E quando os olhos dos dois se encontraram, algo queimar silenciosamente entre eles. Não precisa fugir de mim, Lorenzo. Ela disse, com voz baixa, mas firme. Eu não sou seu inimigo, ele não respondeu. Apenas ficou ali, parado como se o próprio ar fosse pesado demais. De repente aparece Miguel. Ele senta ao lado de Helena e pergunta: Você está sem sono? Uma fúria subiu no interior de Lorenzo. Naquele momento, ele queria jogar Miguel na lareira. Helena era a sua mulher. O que ele estava fazendo? Lorenzo saiu da sala deixando os dois sozinhos. Ele voltou para o seu quarto, mas o desespero emocional começou a tomar conta dele. Ele se revirava de um lado para o outro sem conseguir dormir. Desde aquela madrugada em frente à lareira, algo mudou. Lorenzo começou a perceber Helena como se fosse a primeira vez. O modo como ela passava o café, distraída, cantarolando uma canção esquecida. Como falava com os cavalos da fazenda com mais carinho do que ele já recebera na vida. Como olhava para o céu antes de dormir. Como se fizesse perguntas que ele nunca teve coragem de fazer. E aquilo o enfurecia. Porque agora, cada gesto dela era um lembrete cruel do que ele não merecia. Mas queria. Esqueceu o chapéu, Lorenzo. Ela apareceu à porta do celeiro, segurando o velho chapéu de couro dele com as duas mãos. Ele se virou devagar. Estava suado, coberto de poeira, irritado com tudo. Principalmente consigo mesmo. Não preciso de babá. A voz saiu mais áspera do que pretendia. Helena, como sempre, não recuou.
Pelo contrário. Ótimo, porque se precisasse teria que pagar bem mais. Ela jogou o chapéu no feno e virou as costas para ir embora. Ele a segurou pelo braço. Foi um impulso, talvez um erro, mas quando os dedos envolveram a pele dela, quente e suave, um trovão pareceu explodir dentro dele. Você me provoca de propósito? A voz dele saiu rouca, tensa, como se o ar estivesse em chamas. Ela se virou, os olhos brilhando com uma fúria calma. Eu só existo, Lorenzo. Se isso te provoca, talvez o problema esteja em você. E então, por um segundo eterno, eles ficaram perto demais. Ela sentia o cheiro do suor dele misturado ao perfume amadeirado da terra. Ele sentia a respiração dela tocando seu rosto, como brisa em pele ferida. Ela era real demais. Viva demais. Perigosa demais. Mas ele não recuou. Eu não sei como lidar com você, Helena. As palavras escaparam como confissão. Você me desarma. Talvez porque eu não estou aqui para lutar com você. Ela colocou a mão sobre o peito dele, devagar, como quem sente se o coração ainda bate. Estou aqui para te ver além das paredes que você construiu. Naquela noite, choveu forte. Helena não conseguia dormir. Desceu até a sala, enrolada num cobertor. Quando se sentou no sofá, ouviu passos atrás dela. Era ele. Cabelos molhados, uma camisa escura colada ao peito e o olhar sombrio que ela conhecia tão bem. Mas algo estava diferente. Os olhos estavam mais suaves. Posso? Ele perguntou, apontando para o sofá ao lado dela. Ela apenas assentiu. Ficaram em silêncio, ouvindo a chuva. A tensão era densa, quente, como se cada segundo fosse um fio prestes a se romper. Por que você me olha assim? Ela perguntou sem encará-lo. Porque eu não sei mais como não olhar. A voz dele era um sussurro grave, e então aconteceu. Ele tocou o rosto dela com a ponta dos dedos, como se ela fosse feita de porcelana, ou de lembrança. E Helena, que prometera a si mesma não se render, fechou os olhos. O beijo veio lento, a boca dele sobre a dela, como se quisesse memorizar cada curva, cada suspiro. Não foi urgente. Foi intenso. Sentido. Um beijo que dizia tudo o que ele não sabia dizer em palavras. Quando se afastaram, havia lágrimas nos olhos dela. O que foi isso, Lorenzo? Ele respirou fundo. A primeira vez que eu desejei alguém, com o coração inteiro. Mais calado, mais ausente. Depois do beijo, ele passou a evitá-la como quem foge do próprio desejo. Sumia pelos campos, voltava tarde, mal a olhava nos olhos. E isso estava matando Helena por dentro. Ela sabia que ele sentia, que não foi um beijo qualquer, que por trás daquela muralha havia um homem despedaçado, mas faminto por amor. Uma noite, ela o esperou na varanda. A chuva caía fina, o vento balançava seus cabelos como se carregasse um presságio. Quando ele apareceu, cansado e coberto de lama, ela não recuou. Vai continuar fingindo que nada aconteceu? Ele parou. A expressão era de raiva, mas o olhar de tormento. Helena, você não entende? Entendo, sim. Ela se aproximou. Você tem medo de sentir, porque quando sente, perde o controle. E você odeia perder o controle, não é? Lorenzo respirou fundo, o maxilar travado, o peito subindo e descendo. Eu já perdi tudo uma vez. Amor, pra mim é um buraco. E eu não volto pra ele. Ela o encarou. Chegou perto. Perto demais. E se eu não for um buraco? E se eu for a ponte? Ele fechou os olhos, a respiração pesada, e quando os abriu, estava decidido. A pegou pela cintura com uma fome contida por tempo demais. A boca encontrou a dela com urgência, calor, desespero. Não havia mais espaço para desculpas, medo ou orgulho. Só o agora. A levou até o quarto,
como quem carrega algo sagrado e perigoso. Quando fecharam a porta, o mundo lá fora deixou de existir. Ele tirou lentamente o casaco dela, como quem desembrulha um segredo. As mãos deslizaram pela pele dela como se quisessem decorá-la. Ela tremia, não de medo, mas de entrega. Eu nunca fiz amor assim, ele murmurou, ofegante, os olhos perdidos nos dela, como se estivesse implorando para ser salvo. Ela o puxou para si, nua em coragem e em desejo. Então me salve também. A primeira vez foi intensa, quente, verdadeira, sem pressa, sem roteiro. Apenas dois corpos tentando encontrar consolo, um no outro. Cada toque era uma promessa. Cada gemido, uma rendição. E quando adormeceram entrelaçados, ele sussurrou contra os cabelos dela. Você entrou onde ninguém jamais entrou, dentro da minha alma. Na manhã seguinte ele não fugiu. Fez café. Sentou ao lado dela. Tocou sua mão com cuidado. Mas o olhar ainda escondia algo. Uma sombra. Um medo. Helena percebeu, mas não o pressionou, porque sabia. O amor já o havia tocado. Agora, ele lutava contra algo mais profundo, o próprio passado, e ela estava disposta a enfrentar tudo, desde que ele quisesse lutar com ela. Nos dias que se seguiram, algo em Lorenzo começou a mudar. O jeito que olhava para Helena já não era de desdém, mas de admiração. Ele a observava cozinhar, falar com os animais, sorrir sozinha, como se descobrisse a luz depois de viver uma eternidade no escuro. Não dizia muito, mas mostrava. Trocava as lâmpadas da varanda porque ela disse que tinha medo do escuro. Consertou a tranca da janela do quarto dela. Começou a chegar mais cedo, e com os olhos famintos. Mas não era mais só desejo. Era algo mais profundo, algo que ele mesmo não sabia nomear. Uma tarde, ela escorregou perto do galpão. Ele apareceu em segundos, ajoelhado, preocupado, desesperado. Você se machucou? A voz grave, as mãos fortes e trêmulas sobre os joelhos dela. Só arranhei, Lorenzo. Estou bem. Ele não parecia ouvir. Pegou seu rosto com as duas mãos, os olhos fixos nos dela. Não diz que está bem se não tiver. Eu não aguento te ver machucada. Ela sorriu mesmo com a dor e disse baixinho: Você está mudando. Lorenzo abaixou a cabeça como se aquele elogio fosse pesado demais. Não, eu só estou me lembrando de como é sentir. Naquela noite, ele foi até o quarto dela. Não como um predador, mas como um homem quebrado que finalmente queria se reconstruir. E sabia que só havia um lugar seguro para isso, nos braços dela. Posso ficar? Ele perguntou, parado na porta. Vulnerável como um menino, ela apenas abriu os lençóis. Quando ele deitou, puxou-a para perto com uma delicadeza que ela jamais esperaria de um homem tão rude. Não é só o seu corpo que eu quero, murmurou com a voz rouca no escuro. Eu quero seu cheiro nos meus dias, sua risada no meu silêncio. Quero tudo de você. Ela se virou, fitando-o com o coração em chamas. Então me tenha, e ele teve. Mas dessa vez foi diferente. Foi amor. Amor quente, intenso, faminto, mas também doce, cúmplice, respeitoso. Ele explorou cada centímetro, dela como se estivesse decorando um templo sagrado, e ela se entregou como nunca, porque sabia que, enfim, ele não a via como posse, ele a via como destino. Na madrugada, entre beijos e suspiros, ele sussurrou em seu ouvido: Eu não quero mais sobreviver. Eu quero viver com você. Por você. Ela apertou sua mão. Então viva, porque eu já estou vivendo em você. E ali, entre lençóis amarrotados, promessas silenciosas e o calor de dois corações que se reconheceram, um novo homem nascia, um novo amor florescia. Mas o passado ainda não havia sido enterrado, e o que Lorenzo escondia, aquilo que o fazia temer amar, estava prestes a explodir.
Alguns dias se passaram e Miguel saiu para resolver as questões que o levaram até aquela casa. A casa estava em silêncio, quebrado apenas pelos sons suaves da chuva batendo nas janelas. Helena estava na sala lendo um livro, mas sabia que algo estava prestes a acontecer. Algo grande. Lorenzo, embora mais calado, estava ali, observando-a. Mas hoje ele não estava apenas perdido na admiração dela. Ele estava quebrado. Algo pesado demais para carregar estava se acumulando dentro dele, pronto para sair. Ele caminhou até ela, sem palavras, mas com a dor estampada no rosto. Ela olhou para ele, sentindo a tensão no ar. E então, ele falou, com a voz rouca. Eu preciso te contar algo. Helena se levantou imediatamente, seus instintos em alerta. O que aconteceu? Perguntou, a preocupação no tom. Ele fechou os olhos por um momento, como se preparasse o terreno para o que vinha a seguir. E então, com um suspiro pesado, disse: Antes de você, eu já amei. E perdi. Perdi de uma forma que não consigo explicar. Eu fui o homem que destruiu tudo. A mulher que eu amava morreu. E eu fiquei com a culpa, com a dor, com o ódio. A dor nunca passou. Helena sentiu o peito apertar, mas não desviou o olhar. Ele precisava disso. Ele precisava dela mais do que nunca. O que aconteceu com ela? Ela perguntou, a voz suave, mas cheia de curiosidade. Ela sabia que as palavras dele seriam difíceis, mas estava pronta para ouvir. Lorenzo se aproximou dela, a mão trêmula tocando o rosto dela. Ela estava grávida. E eu estava tão obcecado pelo meu trabalho, tão fechado em mim mesmo, que não percebi o que ela estava passando. Quando ela começou a perder a criança, eu estava tão distante que não a ouvi. E quando a criança morreu, ela morreu também. E eu não pude salvá-la. Helena sentiu as lágrimas nos olhos. Ela sabia que ele estava se entregando, que ele estava dando tudo o que tinha. E ela o amava por isso. Você não é culpado, Lorenzo, ela disse com a voz firme. Você não sabia, mas ele não acreditava nisso. Ele não acreditava que merecia perdão. A dor era a única coisa que ele conhecia, e a culpa era seu peso diário. Eu matei a minha alma quando ela morreu, e depois disso, eu nunca soube o que fazer com esse vazio. Só sei o que é dor. Só sei o que é carregar a perda. E então, em um impulso, Helena o puxou para perto dela. Ele a olhou surpreso, mas ela não hesitou. A dor que ele sentia precisava ser purificada. A única forma de curá-lo era se entregando a ele com tudo o que ela tinha. Ela o beijou com fervor. Não era apenas desejo. Era cura. Era entrega total. Era a possibilidade de ele finalmente se libertar da dor e do medo, de se permitir ser amado de forma incondicional. Ele hesitou por um momento, mas depois sentiu que não havia mais volta. Ele a puxou para si com uma necessidade crua e impetuosa. O beijo entre eles se tornou mais urgente, mais feroz, como se ambos estivessem se curando por meio do outro. Ele a deitou na cama, sem pressa. Cada movimento era cuidadoso, como se estivesse tocando algo frágil e precioso. E então, quando ele a olhou nos olhos, disse com uma voz trêmula: Não é apenas desejo, é salvação. Você me salvou. A entrega foi total. A paixão entre eles foi intensa, mas cheia de cumplicidade. Não havia mais medo. Não havia mais dúvida. Lorenzo se entregou a ela completamente. E Helena não o rejeitou. Ela o amou com a mesma intensidade, com a mesma necessidade. Aquela noite, entre suspiros e gemidos de prazer, foi mais do que uma simples união física. Foi uma verdadeira transformação emocional. Na manhã seguinte, ele acordou com Helena em seus braços. O peso da noite anterior ainda estava em seu peito, mas algo dentro dele estava diferente. Algo tinha se quebrado.
Mas algo também havia se curado. Ele olhou para ela e disse com a voz suave: Eu nunca imaginei que fosse ser capaz de sentir algo tão forte. Eu pensei que já não tivesse mais coração. Mas você me trouxe de volta. Ela sorriu, tocando o rosto dele com suavidade. E eu vou te manter de volta. Eu vou te amar, Lorenzo, até que você não se reconheça mais. Ele sabia que ela estava certa. Ele não se reconheceria mais, porque ela o transformara. Eles não precisavam mais de palavras para se entender. O silêncio entre eles era apenas um reflexo de tudo o que já haviam vivido e superado. A luz suave da manhã filtrava pelas cortinas, acariciando os corpos entrelaçados na cama. Lorenzo acordou, mas não se mexeu imediatamente. Helena estava adormecida ao seu lado, seus cabelos espalhados sobre o travesseiro, seu rosto sereno e ainda marcado pela emoção da noite anterior. Ele a olhou, com um amor que nunca soubera que era possível sentir. Ele sabia que tudo havia mudado. O homem duro e frio que havia entrado em sua vida havia se transformado. Aquela mulher, com sua força e paixão incontroláveis, o havia feito renascer. A dor do passado ainda estava ali, mas ele já não a carregava sozinho. Ela a dividia com ele, e juntos poderiam seguir em frente. Helena acordou com a sensação de ser observada. Quando seus olhos se abriram, encontrou os dele fixados nela, com uma intensidade que quase a fez perder o fôlego. Ela sorriu suavemente, sabendo o que ele sentia, mas também sabendo o que ela significava para ele agora. Lorenzo a puxou suavemente para mais perto, envolvendo-a em seus braços, e então disse com a voz rouca, mas cheia de emoção: Eu te amo, Helena, de uma forma que nunca pensei que seria possível. Não há mais dor. Não há mais medo. Só você. Só nós. Helena não hesitou. Ela se aninhou mais perto dele, sentindo o calor do seu corpo e a suavidade do seu toque. Ela sabia que, mesmo com todas as dificuldades, todos os medos e os segredos revelados, eles haviam se encontrado. Eles haviam se salvado. Eu também te amo, Lorenzo. E agora, não importa o que tenha acontecido no passado. O que importa é o futuro que nós dois vamos construir. Eu vou te amar todos os dias. Eu vou te mostrar o quanto você é capaz de ser feliz. Ele sorriu, tocando o rosto dela com um carinho inesperado, mas profundo. Você me salvou, Helena. Você me tirou da escuridão e me trouxe para a luz. Não há nada mais que eu deseje, além de passar todos os dias ao seu lado. Eles ficaram ali, em silêncio, por um momento que parecia eterno. Mas esse silêncio era agora carregado de tudo o que haviam vivido e experimentado. Era um silêncio de compreensão profunda, de conexão, total. Eles eram um só. A vida não seria perfeita, eles sabiam disso. O passado ainda existia, com suas cicatrizes e suas marcas. Mas eles estavam prontos para seguir em frente, lado a lado, porque finalmente haviam descoberto o que realmente importava: o amor verdadeiro e a transformação que ele trazia. Lorenzo então se levantou, olhando para ela com uma expressão de determinação. Quero te pedir algo, Helena. Quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Quero construir um futuro, sem sombras, sem medo. Eu quero que você seja minha esposa, Helena. Se levantou também, seu coração batendo acelerado, a emoção preenchendo seu peito. Eu já sou sua, Lorenzo. E vou ser sua por toda a vida. Ele sorriu, o sorriso mais genuíno e aberto que ela já viu em seu rosto. E então, ele a beijou com intensidade, não mais como o homem frio e distante que fora, mas como o homem que a amava de forma plena, verdadeira e sem reservas. Lorenzo quis novamente casar com Helena, mas desta vez, um casamento cheio de amor e desejo. O casamento deles foi simples, mas cheio de emoção. Não houve grandes festas, nem grandes cerimônias, mas para eles, aquilo foi o suficiente. Eles haviam vencido a escuridão juntos, e agora estavam prontos para viver no calor do amor. E,
Anos mais tarde, quando olhavam para trás, Lorenzo e Helena sabiam que não apenas se salvaram um ao outro. Eles haviam se curado, se transformado, e agora, juntos, estavam prontos para qualquer desafio que a vida lhes impusesse. Porque o amor verdadeiro, como o deles, sempre encontra uma maneira de prevalecer. Você acredita que o amor verdadeiro pode curar até o homem mais frio? Ou segredos assim são imperdoáveis? Comenta aqui embaixo. Sim ou não? E se você quer mais histórias assim, cheias de romance quente e transformação emocional, escreve nos comentários. Quero mais.